Janires Magalhães Manso, ou simplesmente Janires, nasceu no dia 22 de maio de 1953, em Vitória, Espírito Santo. Ele não conheceu seu pai biológico, vivendo o início de sua vida com sua mãe, Luzia. Infelizmente, ainda na juventude, se envolveu com as drogas, sendo preso em flagrante e transferido para o Desafio Jovem em Brasília. O Desafio Jovem é uma instituição privada sem fins lucrativos, fundada em 30 de setembro de 1972 pelo pastor Galdino Moreira Filho, que presta serviços de interesse social em caráter voluntário para adultos usuários de substâncias psicoativas, com o objetivo de fornecer um espaço adequado, de referência e colaborar com o processo de recuperação e reinserção social, garantindo os direitos individuais e coletivos. Com o apoio do professor Galdino, o futuro músico e sua mãe conheceram o cristianismo naquele local, e ali passou a atuar na música, escrevendo suas primeiras composições cristãs. Na capital paulista, formou um grupo chamado Rebanhão, que contava com Janires, Jerubal e Gesiel Liache, Pipa, Neidinha, Carrá e Mike. Mais tarde mudou-se para o Rio de Janeiro com seus pertences, uma bolsa, caixas, amplificadores, uma mesa de som de 24 canais e sua lendária fita cassete Rebanhão, patrocinada por Pedro Liache. Lá conheceu Pedro Braconot, que seria um dos futuros líderes do novo Rebanhão. Num dia, os dois foram assistir um ensaio de vários músicos, nomeadamente Paulo Marota, Candel Rocha e André Marien. Pedro e Janires os convidaram para ingressar na nova banda que ele formava, e eles aceitaram. Para finalizar, o grupo integrou o guitarrista e cantor Carlinhos Félix. Paulo Marota conta que conheceu o fundador do Rebanhão em 1979 em reuniões na Igreja Presbiteriana de Copacabana, e que com seus pertences trazia várias cópias em fita cassete do conjunto que formou em São Paulo, que traziam várias canções que futuramente fariam parte do primeiro trabalho daquela banda. A capa da fita, em papel cartão acetinado com a impressão em dourado da silhueta de um pastor com um cajado na mão e uma ovelha ao seu lado, dizia tudo. Na aba menor, os títulos: Jesus, Filho do Homem, Baião, Casinha, Arco-Íris, era uma pequena amostra da genialidade do seu compositor. A fita era absolutamente revolucionária. O repertório, eclético. Uma mistura original de rock rural tendendo para o progressivo, com canções bucólicas carregadas de fraseados poéticos. O disco Mais Doce que o Mel foi lançado pela gravadora Doce Harmonia em 1981, em uma repercussão que superou a expectativa dos integrantes. A partir daí, o Rebanhão se tornou conhecido, mas também tendo seu trabalho criticado por mesclar ritmos e usar instrumentos proibidos dentro de grande parte das igrejas, também acusado de conter mensagens subliminares. Porém, Mais Doce que o Mel chegou a vender mais de 150 mil cópias no Brasil. O repertório do LP conteve várias canções de autoria de Janires, como Baião e Casinha, que se tornaram algumas de suas composições mais conhecidas no meio cristão. Em 1983 é lançado o segundo álbum do grupo, Luz do Mundo, que trazia críticas políticas e sociais. Em dezembro de 1984, o Rebanhão gravou o primeiro álbum ao vivo da música cristã brasileira, o LP Janires e Amigos. Gravado no auditório da Rádio Boas Novas em comemoração aos 10 anos de conversão de Janires, onde o cantor, juntamente com o Rebanhão, prestaram homenagens a vários amigos e sua mãe. O projeto gráfico do disco foi produzido pelo cantor Marcos Góes. O disco foi lançado em 1985. Ele não se acomodara com o sucesso e decidiu, segundo uma direção de Deus, a tomar novos projetos. Então, após a gravação de Janires e Amigos, ele deixou o Rebanhão, indo para Belo Horizonte, onde fundou a Banda Azul, que contou inicialmente com a participação de Janires como vocalista, Guilherme Prachedes nos teclados, Moisés de Souza no baixo e vocal, além de Dudu batera e Dudu guitarra. Com a morte de Janires, o tecladista Guilherme Prachedes assumiu a função de vocalista principal do grupo. Rubem de Souza também esteve no conjunto, antes de 1992. Na capital mineira, o cantor passou a trabalhar na Mocidade para Cristo, MPC,
Também passou a apresentar um programa numa rádio chamado Ponto de Encontro. Junto com vários músicos passou a cantar, pregar e conduzir o louvor na MPC perante uma multidão de jovens, e nas segundas-feiras no conhecido Clubão. Em julho de 1987, ele e a Banda Azul realizaram aquele que seria o último trabalho de Janires, Espelho nos Olhos. O trabalho foi gravado num estúdio do Rio de Janeiro, porém, com sua morte no início do ano seguinte, o trabalho seria lançado após seu falecimento, em maio de 1988. Em 11 de janeiro de 1988, saindo do Rio de Janeiro, Janires partiu em um ônibus em direção a Belo Horizonte. No município de Três Rios, por volta das 3h30 da manhã, o ônibus se envolveu em um acidente fatal. O cantor faleceu no local. Ele deveria chegar à cidade naquele dia para participar do Clubão, e um público de 1000 jovens o esperavam. Janires tinha 34 anos. Amigos de Janires contam que ele, apesar de um dos mais bem-sucedidos e famosos do meio cristão na época, não tinha muitos pertences. Vivia da música, se recebesse muito dinheiro e visse alguém que precisasse mais que ele, dava ao necessitado. Segundo Paulo Marota, o cantor também não se preocupava em constituir família, ter bens materiais ou bom emprego. Buscava sempre pregar aquilo que acreditava às pessoas. Um de tais momentos foi dentro de um ônibus, quando um policial revistava as pessoas e o músico aproveitou o momento em que a autoridade verificava seus pertences e disse sobre Jesus às pessoas que estavam no veículo, fingindo-se de louco, gritando e correndo em Copacabana dizendo: "Jesus! Jesus!" Ajudou a afugentar marginais que incomodavam 2 mulheres no bairro. As letras e sonoridades contidas em suas canções surgiam numa época em que na maior parte das igrejas cantavam hinos usando piano e órgão. O violão acabava de ser aceito nas congregações. Entretanto, a guitarra, bateria, baixo e os sintetizadores eram vistos com maus olhos pelas autoridades eclesiásticas. O músico tratou em suas letras o cotidiano humano e fazendo um contraste com a vida em Jesus Cristo. Janires é frequentemente apontado como um dos responsáveis pela modernização da música cristã. Suas composições e seu modo peculiar de vida cristão serviram de influência para vários músicos. No ano de 2003, vários músicos se reuniram para interpretar as canções do cantor. A gravação foi chamada de Tributo a Janires. As canções foram interpretadas por Banda Azul, Baixo e Voz, Verso Livre, Companhia de Jesus, Expresso Luz, Nelson Bomilcar, Jorge Camargo, Paulinho Marota, Banda MPC e Carlinhos Veiga. Janires gravou várias obras. Em 1979 gravou uma demo-tape por nome Rebanhão, mas não foi lançada. Com o Rebanhão gravou 3 discos: Mais Doce que o Mel em 1981, Luz do Mundo em 1983 e Janires e Amigos em 1985. E com a Banda Azul gravou Espelho nos Olhos em 1988, sendo esse seu último trabalho.